Uma criança possui 7 blocos cilíndricos, todos de cores diferentes, cujas bases circulares têm o mesmo raio. Desses blocos, 4 têm altura igual a 20 centímetros e os outros 3 têm altura igual a 10 centímetros. Ao brincar, a criança costuma empilhar alguns desses blocos, formando um cilindro, cuja altura depende dos blocos utilizados. De quantas maneiras distintas a criança pode formar cilindros que tenham exatamente 70 centímetros de altura? Eu vou fazer aqui um desenho ilustrando esses blocos. Vou fazer aqui os blocos, por exemplo, de 20 centímetros. São 4 blocos de 20, todos de cores diferentes. Então, esses são os blocos. Deixa eu representar aqui a altura de 20 centímetros. Todos de cores diferentes. Então, eu vou marcar cada um com uma letra para caracterizar essa diferença entre eles de cores. Um eu vou chamar de A, o outro B, C e D. Então, são 4 blocos de 20 e ainda tem 3 blocos de 10. Então, vou fazer um bloco menorzinho aqui. São 3 de 10. Então, vamos chamar esses blocos de E, F e G. Os blocos de 10 centímetros. Bom, a criança quer empilhar esses blocos formando blocos de 70 centímetros de altura. Então, para dar 70 centímetros, nós podemos trabalhar algumas variações entre as quantidades de blocos de 20 e de blocos de 10. Por exemplo, eu posso tomar aqui um bloco de 70, empilhando 3 blocos de 20, deixa eu escrever aqui, 3 blocos de 20 centímetros, e ainda um bloco de 10 centímetros. 3 de 20 e 1 de 10. Então, considerando esse caso, quantas são as possibilidades de formar blocos com 3 de 20 e 1 de 10? Um bloco de 70 centímetros, considerando 3 de 20 e 1 de 10. Ora, então primeiro passa pelo processo de escolha de quais dos 3 blocos de 20 eu vou tomar. Que poderiam ser os blocos A, B e C, como os blocos B, C e D, ou A, C e D. Ou seja, eu vou ter que escolher os 3 desses 4 blocos para poder empilhar. E o número de maneiras de escolher 3 desses 4 é simplesmente 4, escolhe 3. E depois, naturalmente, vou escolher o bloco de 10. Como eu tenho 3 blocos de 10, existem 3 maneiras de escolher. 3 escolhe 1. E aí, para fazer todas as variações, para cada conjunto dos 3 blocos de 20 formar com aquele bloco de 10, então, como eu tenho para cada uma das possibilidades, naturalmente aplica-se o princípio multiplicativo. E aí, eu escolhi o grupo de 4 blocos, que são os 3 de 20 e 1 de 10. Mas observem ainda que para determinar o total de maneiras de empilhar esses blocos, para formar o bloco de 70, ainda é necessário ordenar esses blocos, uma vez que os blocos têm cores diferentes. Por exemplo, se nós tomarmos os blocos A, B e C de 20, empilhados dessa forma, embaixo o C, no meio o B e em cima o A. E aí em cima desse A eu vou colocar o bloco E de 10 centímetros. Então eu tenho agora a pilha, o cilindro de 70 centímetros. Mas se eu tiro esse bloco E de cima e passo ele para baixo, é uma maneira diferente de obter esse cilindro, porque as cores são diferentes. Então não passa simplesmente pelo processo de escolher os blocos, mas também de ordenar os blocos que eu escolhi. Então, como são 4 blocos nesse caso, existem, e os blocos são todos diferentes entre si, existem 4 fatorial, ou 24, maneiras diferentes de ordenar cada conjunto desses 4 blocos. Então, para cada processo de escolha, a gente faz as permutações, vezes 4 fatorial, e aí o resultado representa, aí sim, o número de maneiras de obter esse cilindro de 70 centímetros, nesse caso, considerando 3 blocos de 20 e 1 de 10. Ainda tem que ser analisados outros casos também possíveis. Como 4 escolhe 3 é igual a 4 escolhe 1, que é 4, 3 escolhe 1, nós já sabemos que é 3, 4 fatorial, 24, então 4 vezes 3, 12, vezes 24, existem 288 possibilidades de construir blocos de 70 centímetros, no caso de serem 3 blocos de 20 e 1 de 10.
Se eu diminuir uma unidade aqui nos blocos de 20, vou colocar agora dois blocos de 20. Dois blocos de 20 centímetros. Então, são 40 centímetros. Eu vou precisar agora dos 3 de 10. Então, 2 de 20 e 3 blocos de 10 centímetros. Então, agora, continuando o mesmo raciocínio no caso anterior, o primeiro processo passa pela escolha. Quais são os 2 de 20 que vão ser escolhidos? Podem ser A e B, B e C, C e D, A e D, C e... tem várias possibilidades. Então, calculando todas as possibilidades, então o processo são as combinações de 4 escolhe 2. O número de maneiras de nós escolhermos 2 desses 4 blocos de 20 centímetros. E para cada uma dessas escolhas, vai existir apenas uma possibilidade de escolher os 3 de 10. Porque só existem os 3 de 10. Ou seja, 3 escolhe 3, que a gente sabe que é igual a 1. Uma única maneira, que é pegar todos os blocos de 10. E aí, usando o mesmo raciocínio no princípio multiplicativo, nós temos agora 5 blocos, que são os 2 de 20 e os 3 de 10. E aí, para cada conjunto de 5 blocos formados, eu ainda preciso ordená-los, para determinar o número de variações possíveis, formando esse bloco de 70 centímetros. Então, para cada conjunto de 5, nós permutamos esses 5 blocos escolhidos. Então, vezes 5 fatorial. 4 escolhe 2 é igual a 6. 3 escolhe 3 igual a 1, vezes 5 fatorial 120. Vão existir 720 variações possíveis, possibilidades de formar blocos de 70 centímetros, considerando 2 blocos de 20 e 3 de 10. Como nesse caso, ao diminuir, no primeiro caso eu diminuí um bloco de 20, e eu já tive que, nesse segundo caso, colocar todos os blocos de 10, eu não posso mais diminuir uma quantidade aqui de blocos de 20, ou seja, isso mostra que eu esgotei todas as possibilidades de formar os blocos de 70 centímetros. O que significa dizer que, então, para nós determinarmos o resultado, o total das possibilidades é simplesmente dado pela soma dos dois casos, ou seja, 288 possibilidades no primeiro caso, mais 720 possibilidades no segundo, isso nos mostra um total de 1.008 maneiras diferentes de formar esses cilindros com 70 centímetros, considerando as imposições do enunciado. Então, resposta 1.008.